Leitura do dia. 19/365. Êxodo 5, 6 e 7. Faraó conhecia muitos deuses, o Egito era repleto deles. Mas nunca ouvira falar do Deus de Israel. Para ele, o Deus dos hebreus não era muito poderoso. A princípio, Faraó não ficou muito preocupado com a mensagem de Moisés, pois não tinha visto qualquer evidência do poder de Deus. Faraó não deu ouvidos à mensagem de Moisés e Arão porque não conhecia nem respeitava a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus podem não ouvir a sua palavra ou os seus mensageiros. Mas é preciso persistir, como fizeram Moisés e Arão. Quando outras pessoas rejeitarem sua fé, não se surpreenda ou desista, continue a falar-lhes de Deus, confiando nele para abrir as mentes e quebrar os corações endurecidos. Moisés e Arão levaram a mensagem a Faraó como Deus ordenara. E o resultado foi um trabalho ainda mais pesado e maior opressão para os hebreus. Algumas vezes o sofrimento ocorre como consequência de obedecer a Deus. Você está seguindo a Deus, mas permanece sofrendo. Ou está sofrendo ainda mais do que antes. Se a sua vida está deplorável, não significa que você não tenha alcançado graça aos olhos de Deus. Você pode estar sofrendo por fazer o bem neste mundo mau. A mistura de palha e barro forma tijolos mais fortes e duradouros. Faraó supria os escravos com palha, mas agora estes tinham de providenciá-la por si mesmos, além de serem obrigados a manter a produção. Os oficiais de Israel estavam em situação difícil. Primeiro tentaram fazer o povo produzir a mesma quantidade de tijolos. Depois reclamaram com Faraó e finalmente voltaram-se para Moisés. Talvez você se encontre em situação difícil no trabalho, na família ou na igreja. Reclamar ou procurar a liderança não resolve o problema. No caso destes supervisores, Deus tinha um propósito maior em mente, como também pode ser o seu caso. Assim, em vez de procurar a liderança quando se sentir pressionado, busque a Deus para saber o que mais ele pode estar fazendo nesta situação. Faraó acabara de aumentar a carga de trabalho dos hebreus e Moisés protestou, pois Deus não havia resgatado o seu povo. Moisés esperava resultados mais rápidos e menos problemas. Quando Deus está operando, podem ocorrer sofrimentos, contratempos e opressões. Somos encorajados a estar alegres quando a dificuldade surge em nosso caminho. Os problemas desenvolvem nossa paciência e nosso caráter, ensinando-nos a 1. Confiar que Deus fará o melhor por nós. 2. Buscar meios de honrar a Deus em nossa presente situação. 3. Lembrar que Deus não nos abandonará e 4. Seguir o plano de Deus para nós. Êxodo 6. Problemas pequenos requerem apenas pequenas respostas. Quando enfrentamos grandes problemas, no entanto, Deus tem a oportunidade de exercer o seu poder. Enquanto o problema dos hebreus constantemente se agravava, Deus planejava intervir com seu poder supremo e realizar grandes milagres para libertá-los. Qual é a dimensão do seu problema? Grandes problemas o colocam em posição perfeita para assistir a grandes respostas de Deus. As promessas de Deus nestes versículos foram rigorosamente cumpridas quando os hebreus deixaram o Egito. Deus os livrou da escravidão, tornou-se o seu Deus e os aceitou como povo seu. Então conduziu-os à terra prometida. Este quadro retrata para nós o drama da salvação. Quando Deus nos redime do pecado, Ele nos liberta, aceita-nos e torna-se o nosso Deus. A partir de então, Ele nos conduz a uma nova vida à medida que o seguimos. Quando Moisés entregou a mensagem de Deus ao povo, este achava-se muito desencorajado para ouvi-lo. Aflitos, os hebreus não queriam mais ouvir sobre Deus e suas promessas, pois da última vez que o fizeram, apenas conseguiram mais trabalho e grande sofrimento. Algumas vezes, uma clara mensagem de Deus é seguida por um período sem mudança aparente na situação. É neste ponto que as pessoas podem perder o ânimo de ouvir mais sobre Deus. Se você é um líder, não desista. Continue a entregar a mensagem de Deus ao povo, como fez Moisés, mantendo os olhos em Deus que deve ser obedecido.
ao invés de olhar os resultados a serem alcançados. Os bons líderes conseguem ver além dos contratempos. Pense como deve ter sido complicado para Moisés entregar a mensagem de Deus a Faraó quando seu próprio povo tinha dificuldade em crer. Por fim, os hebreus acreditaram que Deus enviara Moisés. Mas durante um certo tempo ele deve ter se sentido muito só. Moisés obedeceu ao Senhor. No entanto, que diferença isso faz? Qualquer pessoa pode obedecer-lhe quando se trata de uma tarefa fácil. E todos a estão apoiando. Porém, quando as chances para o sucesso parecem limitadas, apenas os que possuem fé persistente podem obedecer. Esta genealogia ou árvore genealógica foi aqui inserida para identificar com mais firmeza Moisés e Arão. As genealogias eram utilizadas para estabelecer credenciais e autoridade, bem como traçar o histórico familiar. Tirar os filhos de Israel do Egito segundo os seus exércitos significava que eles estariam divididos de acordo com suas tribos e seus clãs ou grupos familiares. Êxodo 7. Deus fez Moisés ser como Deus para Faraó. Em outras palavras, uma pessoa poderosa que merecia ser ouvida. O próprio Faraó era considerado um deus, assim ele reconheceu Moisés como tal. Sua recusa em liberar o povo hebreu, no entanto, demonstra que ele não se sentia inferior a Moisés. Como estes sábios e mágicos conseguiam fazer os mesmos milagres de Moisés? Uma vez que a adoração aos deuses do inferno fazia parte de sua religião. Alguns de seus feitos envolviam truques ou ilusionismo. E outros utilizavam o poder satânico. Ironicamente, sempre que imitavam um milagre de Moisés, a situação apenas se agravava. Se os magos fossem tão poderosos como Deus, teriam revertido e não duplicado as pragas. Deus realizou um milagre ao transformar o cajado de Arão em serpente. E os magos de Faraó fizeram o mesmo através de ilusionismo ou feitiçaria. Embora os milagres nos ajudem a crer, é perigoso confiar somente neles. Satanás pode imitar algumas partes do trabalho de Deus e enganar as pessoas. Faraó prestou atenção ao milagre e não à mensagem. Podemos evitar este erro fazendo da palavra de Deus a base da nossa fé. Nenhum milagre de Deus endossaria qualquer ensinamento contrário à sua palavra. Deus transformou dramaticamente as águas do Nilo em sangue para mostrar a Faraó quem ele era. Algumas vezes você também gostaria de ver sinais e milagres para poder certificar-se sobre Deus. Ele tem dado a você o milagre da vida eterna através da fé. Algo que Faraó nunca obteve. Este é um grande milagre e, embora menos evidente no momento, é tão extraordinário como a transformação da água em sangue. O anseio por sinais espetaculares pode nos fazer ignorar os milagres mais singelos que Deus realiza a cada dia. O Egito era um grande país, mas a maior parte da população vivia às margens do rio Nilo. Os quase 5 quilômetros de águas eram um verdadeiro rio da vida para os egípcios. Pois em uma terra quase desértica, proviam água para beber para a agricultura, banho e pesca. A sociedade egípcia era uma faixa da civilização que cobria as margens desta fonte de vida, raramente adentrando pelo deserto que a cercava. Sem o Nilo, o Egito jamais poderia ter existido. Imagine o assombro de Faraó ao ver Moisés transformar o seu rio sagrado em sangue.